seus olhos, eu quero orar com você por alguns minutos. Obrigado, querido. E eu quero relembrar a você, nós estamos na presença do Deus Altíssimo. Quero relembrar a você, nós estamos aqui porque acreditamos nele, e ele não só é poderoso, ele é um Deus de amor, que deseja se revelar a você também. Baixe sua cabeça, ore comigo. Espírito Santo, eu te peço nesse dia, que os céus se abram aqui. Espírito Santo, eu te peço nesse dia, que não falte a tua palavra na porção adequada para cada coração, que sejam quebrados hoje tudo que foi levantado para impedir o teu povo de ouvir a tua palavra e de obedecer a tua palavra. Senhor, estou aqui como alguém que o Senhor ungiu e colocou diante da tua igreja, para ajudar a tua igreja a crescer na tua palavra, para entender a tua palavra e para endireitar os seus caminhos. Nessa condição, Senhor, eu peço ao Senhor, me colocando à disposição, que o Senhor use a minha boca, para que a tua palavra chegue até o nosso íntimo, e que o Senhor faça de nós hoje de manhã instrumentos para a tua glória. Eu também oro a Deus que nessa manhã o Senhor promova o ambiente adequado nessa igreja, para que possamos ter, Senhor, um encontro real e verdadeiro contigo. Eu oro que homens e mulheres que saíram de casa hoje, eles não voltem da mesma maneira. Eu oro por um encontro profundo contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de eu trazer a palavra em cima do tema Encontro com Deus hoje de manhã, eu preciso de alguns minutos para expor para você algo que Deus está falando e que não necessariamente vai entrar na mensagem, mas como pastor eu acredito que eu deva trazer para você esse ponto. E o ponto que eu quero deixar claro, trazer para que você entenda, é que todos nós temos um papel diante de Deus, e o papel que nós temos diante de Deus, é um papel sacerdotal. Deus olha para você e Ele diz, tem um acesso na minha vida, pelo qual você pode entrar. Quem acessa esses lugares, são pessoas que entendem, que elas foram feitas reis e sacerdotes diante de Deus, conforme o apóstolo Pedro fala. Ou seja, Deus está dizendo, Ele não quer você longe, você tem um lugar para estar com Ele. Só que o sacerdote, conforme a Bíblia fala, ele não simplesmente é uma pessoa que acessa Deus, ele acessa a presença de Deus para lhe oferecer algo. E nesse ponto em específico eu quero falar sobre oferecer louvor e oferecer adoração. Deixa eu te explicar um detalhe. No Salmo 50, existe uma declaração do salmista, que ele começa primeiro a declarar que Deus é muito grande, que Deus é soberano, e aí ele começa a dizer, Ele criou os céus e a terra, mas Ele é tão poderoso, que por onde Ele passa, por onde Ele vai, também vem o fogo de Deus, o próprio fogo vem adiante dele, e esse fogo vai destruindo as coisas que estão à frente. A ênfase que eu quero te dar é que Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. E esse fogo consumidor é para purificar. E por que Deus deseja tanto purificar? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, quando nós estamos com o nosso coração sujo, impuro, nós não conseguimos nos relacionar com Deus, porque algo não deixa. Não é que Deus se afasta de nós, é que nós nos afastamos dele, por conta daquilo que está em nosso coração. A Bíblia diz que você é um adorador, a Bíblia diz que você é um sacerdote, e o sacerdote oferece louvores e adoração a Deus. Ou seja, há um lugar que nós devemos entrar com o coração limpo e puro. A Vanessa falou para mim hoje de manhã, esposa do Michael, que Deus falou com ela a mesma coisa, e Deus disse para ela,
que o Senhor estava dizendo sobre santificar o povo, baseado em Josué. E à medida que o povo se santifica, o povo experimenta o júbilo da glória de Deus, mas o povo também experimenta o júbilo pelas conquistas que vêm a partir de uma igreja que se santifica, a partir de uma igreja que entende que ela é um instrumento para adorar a Deus. Agora entenda só, Salmo 50 fala sobre quem Deus é, como Ele age, o que acontece quando Ele passa, mas o Salmo 50 continua dizendo assim, Deus diz para o povo: eu não estou querendo o que você traz simplesmente, eu não estou atrás dos bezerros, eu não estou atrás dos cereais que você traz. Sabe o que Ele está dizendo? Eu estou à procura de um louvor sincero. Escute, não é a nossa obra que pode mudar o coração de Deus, ou chamar a atenção de Deus para nós. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. E quando se trata da minha obra, ele também coloca um padrão nesse Salmo 50, quando ele diz o seguinte: quando você me oferece, não seja como um ímpio. Sabe como que eram os ímpios? Ele diz aqui, os ímpios usam a minha palavra, fala dos meus princípios, dos meus estatutos, mas os ímpios estão com o coração longe de mim, porque eles fazem o oposto. E quando eu comecei a ler e estudar, ele estava dizendo que o ímpio nem sempre é o que está fora da igreja. Muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja com um coração ímpio, ou seja, usamos a palavra, cantamos as canções, mas a gente faz o oposto do que ele diz, o oposto do que ele pede. E aí a gente chega numa reunião solene como essa, a gente chega às vezes de qualquer jeito, e a gente não consegue se conectar na adoração, porque o nosso coração está longe, ou porque alguma coisa está acontecendo, e Deus está dizendo: eu não quero distância de você, eu quero proximidade de você. Deixa eu te explicar um detalhe. Deus está chamando a mim e a você para estarmos perto dEle. Deus está chamando a mim e a você para termos intimidade com Ele, e à medida que a gente se aproxima de Deus, as coisas vão ser chacoalhadas. Meu irmão, as coisas vão ser chacoalhadas, aquilo que está certo se fortalece, mas aquilo que está errado começa a se ajustar. Não fuja da presença, porque é na presença que você é aperfeiçoado. Não fuja desse ambiente de estar com Cristo, porque é nesse ambiente que o seu caráter é transformado. E eu quero concluir essa breve pastoral para você dizendo o seguinte: todo adorador precisa compreender a importância de que existe não um protocolo formal, mas um processo da gente se achegar a Deus. Primeiro, limpando o coração. Você e eu temos um advogado, vamos pedir: Senhor, limpa o nosso coração. Eu não sei como é que foi teu dia, eu não sei o que você fez, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como é que você estava durante a semana, mas Deus está dizendo: eu sei. E se você quiser trazer diante de mim, eu vou ouvir, vou perdoar e vou limpar o seu coração. E por que a gente quer um coração limpo? Porque eu vou, no meu próximo passo, eu quero oferecer ao Senhor o que Ele vai receber. Eu posso trazer as melhores ofertas para Ele. Ele está dizendo: eu não estou olhando as ofertas, eu estou olhando a intenção por trás das ofertas. Tem muita obra boa sendo feita com o coração errado. Tem muitas palavras bonitas sendo faladas com o coração torto. Tem muitas músicas bem cantadas com o coração distante de Deus. Deus está dizendo: eu não preciso de música, eu não preciso disso, eu não preciso daquela outra coisa. Sabe o que Ele está dizendo que Ele quer? Ele quer o seu e o meu coração. Ele está dizendo: eu quero a inteireza do seu coração, a sua integridade. Por isso, eu quero me limpar no meu coração, para que quando eu ofereça para Ele a oferta, Ele de fato receba o que eu estou oferecendo. E por que eu quero que Ele receba? Porque todas as vezes que Deus recebe adoração, Ele responde com glória. Todas as vezes que Ele recebe adoração, Ele responde com a presença manifesta. E vou dizer para você: se nós estivermos constantemente limpando o nosso coração, oferecendo sacrifícios de louvor, nós vamos ser uma igreja arraigada na glória, nós vamos ser uma igreja imersa, submersa, mergulhada na glória, e é a glória de Deus que nos transforma a imagem de quem Ele é. O que eu quero dizer para você: é pouco demais vir para a igreja, é pouco demais ser chamado membro ou seguidor de Jesus. Jesus está dizendo: eu quero me misturar com você, eu quero me misturar de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e não vão saber se você é você ou se você sou eu. Por quê? Porque quando a gente está na glória, a gente vai se fundindo com o Senhor, a gente vai se misturando. Esse é um convite
convite que Deus está fazendo para mim e para você como igreja. Não é sobre quem canta, não é sobre quem prega, também é, mas não principalmente. Não é sobre a estrutura que nós temos, seja ela física ou organizacional. É sobre o nosso coração, é sobre a inteireza do nosso coração de dizer: Senhor, eu quero experimentar algo da tua parte, eu quero experimentar algo poderoso, por isso eu quero ter intimidade contigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido, porque Deus está dizendo: sem intimidade você vai ser só um crente, sem intimidade você vai ser apenas um seguidor, mas com intimidade você vai descobrir quem você é, com intimidade você vai ser transformado, você vai ser limpo, e aí de fato você vai entender o que é a plenitude de Deus nas nossas vidas. Enfim, mesmo que isso não seja o meu tema direto, esse, na verdade, pode ser até uma introdução para o que eu quero falar sobre encontro com Deus. E já quero dizer para você, ao final eu quero te dar um aviso que é extremamente importante. Ninguém saia correndo, porque é um aviso que você realmente precisa ouvir, tá bom? Então vamos começar, e eu quero trazer um versículo para que a gente possa degustar hoje de manhã, que está em Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19. Eu vou pedir para projetar do jeito que eu passei o meu versículo, tá? Você consegue projetar aí para mim? E eu vou te colocar porque essa é a maneira como eu estudo a Bíblia, para poder eu entender os textos, para poder eu compreender. Então isso aqui, você não vai encontrar uma Bíblia que vem assim, tá? Eu vou fazendo nos meus recortes aqui, e aí você vai ver que para cada cor tem uma descrição para a gente entender, e eu vou te explicar por que disso. Porque hoje de manhã eu quero falar com você sobre encontro com Deus. Certamente todos os homens que tiveram um encontro com Deus, eles foram marcados de alguma maneira. Ninguém entrou na presença de Deus e permaneceu da mesma forma. Algo mudou, algo foi transformado, algo foi alinhado. E eu quero dizer que existe inúmeras experiências com Deus, mas o encontro, ele diferencia, porque a experiência é o que eu sinto, mas o encontro é o que acontece comigo, o encontro é o que me marca, o encontro é o selo na minha vida, e todo encontro com Deus tem um poder radical para mudar a sua jornada. Pessoas que se encontram com Deus, elas não conseguem permanecer na mesma jornada, porque Deus altera as coisas na vida dela. Também o verdadeiro encontro com Deus, ele vai mudar ou gerar mudanças profundas no seu caráter e na sua identidade. Quando nós nos aproximamos e nos encontramos de fato com o Senhor, nós deixamos coisas que eram pecados de estimação, nós deixamos comportamentos velhos, comportamentos pesados, nós deixamos bagagens pesadas para trás, nós deixamos mágoas, nós deixamos ressentimentos para trás, nós abrimos mãos dos traumas. Por quê? Porque o verdadeiro encontro com Deus nos leva para um lugar para dizer: nada é mais importante do que Ele, nem a minha dor, nem o meu trauma, nem a minha ansiedade, nem a minha necessidade, nada é mais importante do que Ele. Ele me preenche, Ele me toma por completo, Ele me faz sentir perfeito, Ele me faz sentir inteiro. O verdadeiro encontro com Deus vai gerar mudanças em seu caráter, aquilo que você faz quando ninguém te vê, aquilo que você faz quando você tem a oportunidade de estar sozinho. Deus está dizendo: eu quero transformar o teu caráter, eu quero mudar você. E a grande verdade é que todos nós estamos aqui hoje porque nós somos frutos de algum nível de encontro com Deus. Eu não sei como foi o teu encontro com Deus, eu sei como foi o meu encontro com Deus. E eu digo que eu tive alguns encontros com Deus ao longo da vida, porque a gente não aguenta se encontrar com Deus de uma vez só. Então Deus vai dando doses homeopáticas e vai se revelando a nós. Meu primeiro encontro foi aos 5 anos de idade, onde Deus falou para mim: nunca mais chore, porque o seu pai abandonou você, você não é filho dele, você é meu filho, eu adotei você, a partir de hoje olhe só para mim e veja só a mim. Eu tinha 5 anos de idade, e está gravado dentro de mim, porque o encontro marca. Deus fala, e aquela fala fica gravada dentro de nós, é uma coluna que se ergue dentro da gente, é uma certeza, é uma convicção.
Eu tive outros encontros, tive encontros aos 14 anos de idade, quando eu fui batizado no Espírito Santo, e eu comecei a falar em línguas pela primeira vez, e eu nunca senti algo tão incrível, como parecia uma cachoeira, que saía de dentro de mim, e transbordava, e a única coisa que eu queria, era me deleitar na presença de Deus. Isso é fruto de encontro com o Senhor, e eu tenho certeza que cada um de vocês, estão aqui hoje, não como vocês eram antes, vocês são novas pessoas, porque Deus deu a você a oportunidade de se encontrar com Ele, e algo foi mudado em você. A grande questão é que nós, conforme a Bíblia diz, nós estamos avançando de fé em fé e de glória em glória, e nesse processo de avançar de fé em fé e de glória em glória, Deus continua fazendo uma obra profunda em nós, e a obra que Deus quer fazer, é porque Ele está preparando a mim e a você, para nos encontrar com Ele. Escute, Deus não está interessado em que a gente venha apenas fazer culto, Deus está interessado de que o culto afete você, Deus está interessado que você não venha só ouvir uma palavra, mas de que a mensagem pregada, possa construir algo no seu coração, possa mudar a sua mente, porque estamos sendo preparados para nos encontrar com o nosso Deus. No mundo tão sufocado com tantas filosofias humanas, no mundo tão cercado de achismos, no mundo tão cercado de frieza, um ambiente às vezes sórdido e ameaçador, Deus está dizendo para nós, é justamente nesse tempo e nessa época, que você precisa de um encontro, para que você não possa se misturar com o mundo. Então Deus nos dá um encontro, e Ele acende um fogo em nós, Ele gera em nós uma luz diferente, e aí a gente se torna diferente no meio de uma geração inteira. Eu vou dizer para você, basta uma luz no meio das trevas, para que tudo mude da noite para o dia. Basta apenas uma pessoa saudável no meio da doença, desse mundo doente, para que as coisas comecem a mudar. Deus está dizendo, eu quero tocar você, e eu quero marcar a sua vida, não só para que você seja alcançado, mas para que através da sua vida, que você é sal e luz desse mundo, você possa não só iluminar aí fora, mas você possa acima de tudo preservar, conservar essas pessoas que estão ao seu redor, para que elas não morram, para que elas não vão para o inferno. Então veja, o encontro com Deus não apenas afeta a mim, o encontro com Deus afeta as pessoas que me cercam, as pessoas que são tocadas a partir do encontro da minha vida, também são transformadas como consequência. E por isso eu digo para você, existem algumas marcas evidentes na vida de quem se encontra com Deus. Quando eu olho na Bíblia, olho nas Escrituras, eu vejo que inclusive a ênfase não é sobre a manifestação. Eu posso tremer, eu posso pular, eu posso me ajoelhar, eu posso deitar no chão, eu posso falar em línguas. A manifestação não é o problema. A ênfase de Deus é quando você se levantar, porque todo encontro ele muda a vida do indivíduo. E nós entendemos que não basta vir para a igreja e pular, e pular, e pular, e dançar, e sair daqui, voltarmos às mesmas práticas, às mesmas obras. Algo precisa mudar em nós. Então a ênfase aqui não é eu falar para você que você precisa mudar, a ênfase aqui é, nós precisamos nos encontrar nesse lugar do encontro, nós precisamos nos aproximar do fogo, nós precisamos voltar de novo a dizer, Senhor, eu preciso de Ti, nós precisamos clamar pela presença, porque quando nós formos tocados por Ele, certamente nós vamos levantar, e as pessoas olharão ao redor e vão dizer, o que aconteceu com você? O que está acontecendo no seu coração? Por que você está falando diferente? O encontro com Deus muda a nossa vida, muda a nossa fisionomia, muda o nosso ânimo, muda a nossa expectativa, nossa perspectiva. O encontro com Deus acende a esperança na igreja. O encontro com Deus abre os nossos olhos com visão de águia. O encontro com Deus nos deixa caminhar de cabeça erguida, sabendo, eu estou seguindo o Senhor, e eu vou seguir ao Senhor, e não importa como seja, onde seja, eu vou seguir ao Senhor. Então é importante que a gente entenda que existem marcas nesses encontros, e eu quero te falar sobre algumas dessas marcas hoje de manhã, e eu quero trazer para você, primeiro,
a explicação desse texto para que você compreenda. Depois eu quero te expor a história de um homem que teve uma experiência profunda com o Senhor, um encontro com Deus, e a consequência, o que foi gerado na vida dele, e o que pode ser gerado na nossa vida. Então vamos a esse texto. Esse texto está em Efésios capítulo 3, do versículo 16 ao 19, que começa dizendo, vamos primeiro ler ele corrido: para que, segundo a riqueza da glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. E o texto explicado significa, já iniciando, para quê, ou seja, há uma razão e um propósito para aquilo que Deus vai nos ensinar agora, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos expõe. Para quê? Entenda, há uma razão, não é sem motivo. Nós não fazemos o que fazemos sem motivo, há uma razão. Para quê? Segundo a riqueza da sua glória, e essa riqueza não é a riqueza do nosso governo, não é a herança que você recebeu ou vai receber. Segundo a sua riqueza da glória, significa há um depósito celeste. Deus tem uma administração, e na administração de Deus, Ele tem todos os recursos, e recursos de vários níveis para todos os segmentos. Então a razão é para que, segundo esse depósito celeste, da riqueza da sua glória, Ele vos conceda, e Ele vai conceder para nós, não porque nós somos merecedores, mas por causa da graça. Então esse depósito vai chegar até nós por causa da graça. Vos concedas o quê? Nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Escute, mais uma vez nós vemos que o poder não vem de nós, não é algo que nós conquistamos naturalmente. Esse poder que nos fortalece, ele vem do Espírito, logo ele está ligado ao depósito celeste. O Espírito não está atrelado comigo ou com você, a minha oferta ou ao meu dízimo, a quantas vezes eu venho para a igreja. O Espírito está atrelado aos recursos de Deus, ao depósito de Deus, e aí Paulo está dizendo que Ele vai nos conceder que a gente seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito. E se Paulo está dizendo que a gente vai ser fortalecido com poder, é porque a gente precisa estar firme para aquilo que vai acontecer diante de nós. Então ele já está preparando o povo para dizer: não será um mar de rosa, não será um jardim de infância. Vocês precisam ser fortalecidos. O Espírito Santo vai fortalecer. Vocês precisam ter poder. Poder, para que eu quero poder? É para lutar, é para exercer governo, é para exercer domínio. Então ele está dizendo: preparem-se, porque sim, virá tempos de guerra. Mas ele está explicando para nós que não tem a ver com o mundo que nos cerca, mediante o seu Espírito no homem interior. Está falando sobre a obra de Deus que acontece no meu espírito. Quando Deus age em você e Deus transforma você de dentro para fora. Deus vai lá dentro na raiz dos seus problemas, Deus vai lá dentro nos pontos mal resolvidos, e Deus começa a tratar e resolver a gente de dentro para fora. Então ele está dizendo: esse fortalecimento e esse poder é espiritual. Eu quero fortalecer você espiritualmente, porque quando você estiver fortalecido espiritualmente, versículo 17, e assim, o que é que vai acontecer? Qual é a razão, novamente, que eu preciso lembrar? Assim habite Cristo no vosso coração. É uma obra divina, eu não tenho o que fazer, só Ele pode decidir, e glória a Deus por isso. Nós estamos na dispensação da graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele resolveu habitar em nós, Ele resolveu entrar em nosso coração, Ele resolveu habitar no meu espírito, e é lá onde eu sou fortalecido.
fortalecido para lutar as minhas guerras, é lá onde eu sou fortalecido para resistir o mal que vem de fora. Veja, versículo 17: e assim habite Cristo aonde? No vosso coração. Eu acredito que você está atônito olhando as cores, mas você consegue repetir comigo: habite Cristo nos vossos corações, ou no vosso coração, o homem interior. Só que ele completa dizendo que é pela fé, que ele habite em nós pela fé. Então sim, a fé é a graça de Deus, não está ligada necessariamente ao que eu posso fazer. Ele se revelou e Ele me deu uma medida de fé, mas tem a minha parte agora de crer, porque Hebreus capítulo 12, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer, acreditar que esse Cristo não só resolveu habitar dentro de mim, me encher de todo o poder mediante o seu Espírito, mas pela fé Ele está me apontando um caminho. Ele está dizendo: estando vós arraigados e alicerçados. Coloca para mim a imagem da árvore rapidamente. Olha só, essa árvore, eu peguei uma árvore frutífera, por conta justamente para falar sobre uma árvore saudável. O que o texto está nos dizendo aqui, quando fala de estando vós arraigados, pela fé estando vós arraigados. Arraigados significa enraizados. E o que está enraizados? É estar misturado na terra, entranhado, tomando os meus nutrientes da terra, firmados na terra. Deixa eu te falar um detalhe que talvez você não saiba. O que derruba uma árvore não é a tempestade que vem fora. O que derruba uma árvore não é o vento, não é o tufão, o maremoto, não é o furacão. O que derruba uma árvore é a ausência de raízes. Árvores que não têm raízes, elas caem. Árvores que não têm raízes, elas não frutificam como deveriam frutificar, elas são fracas. E o apóstolo Paulo, pode voltar lá, querido, no outro, o apóstolo Paulo está dizendo: estando vós arraigados, enraizados como essa árvore, enraizados, só que ele usa um outro termo, e alicerçados, eu estou no versículo 17, enraizados, ou arraigados e alicerçados. Está falando sobre duas figuras. A primeira figura, enraizados, é uma árvore, que a gente acabou de ler, fala sobre orgânico, organismo. Então Deus está dizendo da importância de eu ter o meu relacionamento pessoal com Ele, mas de eu também ter um relacionamento com a igreja, com o povo de Deus, de eu ser pessoa de verdade, de eu ter relacionamento, porque é a partir desse relacionamento que eu vou sendo transformado. Eu sou transformado em Deus, mas eu sou afiado, amolado, ajustado através dos meus irmãos. Todos nós temos situações dentro da gente que precisa de transformação. Todos nós temos um problema que a gente não consegue enxergar, porque é o nosso ponto cego. Não ache eu ou você que nós somos perfeitos. Por isso, cuidado com o dedo quando você aponta, porque geralmente apontamos com um e tem três voltados para nós. Todos nós carecemos da graça do Senhor, e é por isso que nós temos que estar arraigados em quem? Em Cristo Jesus. Arraigados, lá na frente ele vai dizer no amor, que é o próprio Deus. Mas entenda, a primeira figura é da árvore, mas a segunda figura que ele fala, alicerçados, está falando de estrutura, está falando disso aqui, ó, estrutura física, alicerce. Quanto mais forte o alicerce, mais alto a casa vai ser. Então nós podemos olhar para nós e nos ver como uma árvore, mas nós podemos também olhar para nós e nos ver como uma casa, como um prédio, como um prédio que tem um alicerce. A pergunta é, Mateus capítulo 7 traz para nós uma definição, que aquele que constrói a sua casa, o seu edifício, sobre a areia, ele vai cair quando vier a tempestade, mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ele permanecerá firme. Bonito falar esse versículo, e parece até que a gente entende, mas a gente só vai saber se a gente está na rocha ou se a gente está na areia quando vierem as dificuldades, quando vierem as tribulações, quando vierem os problemas, quando vierem as acusações, quando vierem os ataques, quando vierem as batalhas espirituais. Aí eu vou saber se eu estou alicerçado sobre a rocha ou sobre a areia. E o interessante, né? À medida que a gente se alicerça, à medida que a gente se fortalece, mais firme nós nos tornamos, mais inabaláveis, e nada pode abater você se você estiver em Cristo.
Pastor, como eu vou saber se estou em Cristo? A continuação do versículo: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Em amor. Amor não é seu, amor é um depósito celeste. O amor não vem de você, o amor vem de Deus. Mas a gente só pode amar de verdade quando a gente estiver morto para nós mesmos. E morrer para nós mesmos é abrir mão do nosso próprio direito, é abrir mão da nossa própria vontade. Então Deus está dizendo para você e eu precisamos estar alicerçados em amor. Morra para você, morra para você, morra para o seu próprio direito e viva para expressar Cristo, para amar, para edificar, para honrar a vida das pessoas ao seu redor. Aí o versículo 18 continua: a fim de poderdes compreender, e isso é o propósito, com todos os santos. E o propósito é, no meio de tudo isso que a gente vai passar, o que a gente vai enfrentar, nós precisamos estar firmes, alicerçados no amor. É sobre o amor, o vínculo da perfeição, para podermos compreender com quem? Com todos os santos. Deus não está falando sobre estar isolado, entendendo uma revelação sozinho. Não existe revelação solitária. A revelação, ela é de Deus, portanto ela é do corpo, ela é da igreja. Então, se alguém quiser viver a vida de Deus, precisa viver no corpo. Quem não anda no corpo, quem está isolado, quem está sozinho, não está vivendo a plenitude de Deus. Então ele está dizendo, a fim de vocês poderem compreender, e só dá para compreender quando a gente está vivendo como igreja, com todos os santos, qual é a largura. Aí ele está falando justamente da visão de construtor agora. Qual é a largura desse amor? Qual é o comprimento desse edifício? Largura, comprimento, qual é a altura e a profundidade? Aí ele está falando sobre coisas específicas. Ele está dizendo, uma vez que a gente entra, a gente tem uma noção, uma dimensão de onde a gente está envolvido e inserido. Nós estamos falando de Cristo, tanto o alicerce, nós estamos falando de Cristo tanto quanto esse cabeça da igreja. Quando a gente está envolvido com Ele, a gente sabe quão grande Ele é. Quando a gente se envolve com Ele, a gente sabe quão poderoso Ele é. Quando a gente se envolve com Ele, a gente sabe como Ele é benevolente, como Ele é generoso, como Ele é bondoso, como Ele é compassivo, tardio em se irar. Quando nós estamos caminhando com Ele, nós podemos experimentar essa revelação da graça, e a gente olha para nós e diz, meu Deus do céu, Ele deveria me fulminar, logo Ele me perdoa, me dá uma nova oportunidade, mas eu só consigo ver isso quando eu estou avaliando ou analisando, compreendendo no corpo. No corpo eu encontro qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que é uma obra divina. Deus está dizendo, eu quero me revelar a você, e a razão pela qual Ele vai se revelar a você, é para mostrar a você com quem você está envolvido, com quem você está aliançado, quem está cuidando de você, quem está olhando por você, quem gerou a sua vida, quem tem um propósito para você. Igreja, eu não sei se isso te anima, mas isso me anima, porque Deus está dizendo, eu tenho um convite para você, entra aqui dentro de mim, que eu quero escancarar todo o meu coração para você, e eu quero mostrar para você quem eu sou de verdade. É um convite à intimidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o quê? Todo o entendimento. Ele excede o entendimento. O mundo não vai entender, a filosofia desse mundo não vai entender. Talvez algumas pessoas ao nosso redor não vão entender por que você é abençoado, não vão entender por que você é perdoado, não vão entender por que você decide viver em santidade, não vão entender por que Deus revela coisa para você e não fala com outros, não vão entender o favor de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Não importa se eles não entendem, porque isso excede todo entendimento, e muitas vezes o nosso. Eu quero apenas receber, eu quero apenas dizer, Senhor, muito obrigado pela tua graça, eu não mereço, mas o Senhor é bom, eu não sou digno, mas o Senhor me fez digno. E o versículo continua, para que sejais. Então tudo isso, existe um propósito, para que sejamos. Qual é a razão no final de tudo isso? Esse tomados dele está dentro da obra divina. Deus vai tomar você de um lugar e vai colocar você em outro lugar. Deus vai transpor você, Ele vai enxertar você, Ele vai
plantar você num novo lugar. Escute, se aquele lugar estava velho, ruindo, estava destruído, Ele vai tirar você daqui e Ele vai plantar você em outro lugar, um lugar saudável, com nutrientes, um lugar onde você vai poder frutificar, prosperar. E sabe que lugar é esse? Ele não está falando do lugar geográfico aqui, Ele está falando do coração. Ele está dizendo: eu vou tirar você dos problemas e vou colocar você em Cristo. Eu vou tirar você da ansiedade e vou colocar você em Cristo. Eu vou tirar você da depressão e vou colocar você em Cristo. Eu vou tirar você do medo e vou colocar você em Cristo. Porque tudo vai passar nessa vida. Seu pai vai passar, sua mãe vai passar, sua casa vai passar, seu carro vai passar, seu dinheiro vai passar, mas Cristo permanece para sempre. Se a gente estiver firmado em coisas, a gente passa, mas se a gente estiver nele, nós vamos permanecer inabaláveis e para sempre. Para que sejais tomados de, mas também possuídos, não apenas transportado, tomado de um lugar para o outro, não apenas isso é o sentido, mas que sejamos cheios, tomados. Talvez usasse a palavra possuídos, uma palavra forte, mas é quando todas as suas células, suas moléculas estão nele, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E Ele está dizendo: tem um lugar onde eu e você vamos experimentar o que chama de plenitude. Talvez hoje a gente está comendo gotas e migalhas, mas Deus está dizendo: tem um lugar onde você vai experimentar plenitude. Talvez hoje a gente está tomando um golinho de água, Ele está dizendo: vai chegar uma hora que você vai mergulhar nesse rio, e você não vai conseguir sair do amor, da graça, da misericórdia, da benevolência, da presença de Jesus. O objetivo final é nos levar a experimentar a plenitude. Saímos de um ponto passado, lutas, adversidades, dificuldades. Saímos de um ponto, nós não escolhemos nascer onde nascemos, mas nascemos. Nós não escolhemos a casa, nem a cidade, nem a nação onde nós nascemos, nós nascemos. Alguns tiveram pais maravilhosos, outros tiveram pais não tão bons assim. Alguns tiveram um lar saudável, outros nem tanto assim. O ponto não é como começou. O ponto não é o que meu pai fez, o que minha mãe fez. O ponto não é o abuso que aconteceu comigo ali atrás. O ponto não é a falta de provisão que eu tive ali. O ponto não é as lamúrias ou os traumas que foram marcados em mim. Qual é o ponto? O ponto é para que eu seja tomado de toda a plenitude. Ou seja, eu olho para frente, Deus está dizendo para mim: tudo isso vai te levar a um lugar muito mais pleno. Tudo isso vai levar você para um lugar onde você vai ser transbordante, onde você vai transbordar. O lugar da plenitude é onde nós sabemos e nos sentimos supridos em todas as áreas, no corpo, na alma e no espírito. O lugar da plenitude é onde eu transbordo de realização, porque eu entendo quem eu sou. Logo eu olho para as coisas e eu digo: as coisas não significam nada, porque a coisa mais importante para mim é o Senhor, e eu tenho o Senhor. Então veja, não é onde começou, é onde Ele quer levar você. E para Ele te levar e te colocar lá, para que você consiga chegar, Ele está dizendo: eu preciso fazer uma obra, e essa obra é divina no seu homem interior. Eu preciso trabalhar algumas coisas aí. Eu preciso mover algumas coisas. Eu preciso arrancar algumas dores que você não consegue sequer pensar. Eu preciso tirar alguns pensamentos que estão te limitando de crescer. E aí é onde entra a história, e eu quero apenas falar para você de maneira rápida, que está em Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao versículo 32, não precisa abrir, não vamos ler, eu só quero mencionar. Nesse texto nós vemos um homem chamado Jacó, e sim, Jacó começa a sua jornada com algumas decisões erradas que o levaram a fugir. Decisões erradas às vezes nos faz fugir, mas a fuga não resolve o problema. A gente tem que encarar o problema. A fuga não vai resolver o que só uma conversa, um alinhamento resolve. Jacó não nasceu para ser derrotado, não nasceu para ser fracassado, não nasceu para ser um enganador. Jacó nasceu com um projeto de Deus, para ser um homem para as nações. Talvez as pessoas estavam vendo Jacó naquele momento
do início da sua vida, mas Deus não só estava vendo o início da vida, Deus estava vendo o fim da vida de Jacó. Se eu puder fazer uma aplicação, quando Deus fez você existir, quando Deus te trouxe a existência na vida, Deus não estava apenas vendo como era no início, Deus já estava vendo desde o início o final. Deus continua vendo o final, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Sim, Deus está vendo como vai ser lá na frente, e é por isso que Ele libera o seu Espírito, mediante a sua graça, nos enraizando cada vez mais e alicerçando cada vez mais nesse amor que é Cristo, a fim de que a gente possa compreender que não é a economia, que não foi porque eu quebrei um joelho que não entrei no time de futebol, que não foi porque o meu carro furou o pneu na hora que eu ia passar a linha de chegada. Não é por nada, a Bíblia está sendo bem clara, não é por causa de nada. Ele está dizendo, é para que em tudo você possa compreender, juntamente com o corpo, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, ou seja, qual é a dimensão do Deus que você serve, quanto Ele pode, quanto Ele consegue, como que é o coração dEle, como que Ele é quando ninguém está vendo. Ele está dizendo, tudo isso, a jornada é para conhecer ao Senhor. O ponto é que Jacó não sabia, assim como eu e você não sabemos, e a gente toma decisões erradas, e nas decisões erradas a gente precisa tomar caminhos. E qual foi o caminho que Jacó tomou? Fuga. O que Jacó fez? Jacó cometeu um problema familiar, mentiu para o pai, tomou a herança do irmão. A mãe sabia de tudo que estava acontecendo, ela arquitetou tudo. Então já vejo que tinha uma família bagunçada. Eu não sei se era só a minha família em Maceió que era bagunçada, ou se a sua família também, ela já foi uma família bagunçada. Deus queira que a gente esteja cada vez mais melhorando. Mas escute, Jacó tinha uma família bagunçada, uma família problemática. Sabe aquela família que as pessoas olham e falam assim, não tem nem o que falar, é complicado. Quando a gente não tem o que dizer de tão terrível que é, o que a gente fala? É complicado. Com a palavra é complicado, já explicamos. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, é complicado. Então Jacó sai desse meio, e ele vai tentar a vida sozinho. Ele teve que correr, porque o irmão dele ia pegar ele, no mínimo, ia fazer dele um escravo. Então ele foge, e talvez ele achou que fugindo, ele iria conseguir se livrar do problema. Nós não nos livramos dos problemas fugindo, nós nos livramos dos problemas encarando. Vou dizer de novo, nós não nos livramos do problema fugindo, nós nos livramos do problema encarando. Está aí, igreja, uma oportunidade para a gente entender. Deus não está querendo nos tirar de um problema, Deus está querendo que a gente resolva o problema. Deus está querendo que a gente olhe para nós, que a gente diga, Senhor, vem profundo aqui. Deus está querendo que você encare, Senhor, vem profundo aqui, vai tratando a minha vida, o meu caráter, o meu ímpeto, o meu temperamento. É isso que Deus está querendo. Então Jacó foge, mas a mão de Deus estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre ele. Deixa eu te dizer, quando você tem uma aliança com Deus, a mão de Deus fica sobre você. E ainda que você não esteja no melhor momento da sua vida, a bênção do Senhor permanecerá sobre você. Ainda que você não esteja na sua melhor fase, a bênção do Senhor estará sobre você e sobre a sua casa. Não é por causa de você, é por causa da aliança dele com você. E isso é graça, isso é favor imerecido, isso é a bondade. É por isso que a gente tem que conhecer a largura, a profundidade, o comprimento, a extensão e a altura desse Deus. Ele é assim. Salmos vai dizer que Deus não nos trata à luz dos nossos pecados. Como assim, pastor? Deus, eu peco e Ele não vai me tratar? Ele está dizendo não, porque se Ele fosse tratar à luz dos seus pecados, Ele matava você. Ele trata você à luz de Cristo, à luz da palavra. Ele trata você à luz da graça, por causa da ótica da cruz. Esse é o Deus que nós servimos. Até então Jacó foge, e ele começa a prosperar, e a Bíblia diz que ele prospera. A prosperidade dele gerou alguns incômodos com seu próprio tio, e aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele fez com o irmão, o tio estava fazendo com ele. Como é que é? Aquilo que ele estava fazendo com o irmão, ou que ele fez com o irmão, o tio estava fazendo com ele, porque problemas mal resolvidos nos seguem, e as consequências daquilo que a gente fez, a gente também colhe. É por isso que a gente tem que olhar
e dizer: Senhor, trata e coloca um ponto final nisso aqui, porque uma hora que Ele perdoa, e que Ele coloca um ponto final, e que Ele muda aquele problema no nosso coração, meu irmão, não tem mais repetição de problema, não tem mais repetição ou causa que vai se multiplicar de novo em mim, porque a graça vai libertar você. Mas você e eu precisamos nos expor a esse ambiente da graça. E olha só, chega um dado momento que ele estava tão sobrecarregado, que ele disse: eu não aguento mais viver como eu estou vivendo. Não sei se você já passou por isso, de dizer: está difícil, eu guardo algo aqui, eu não consigo mais guardar, eu preciso falar para alguém, e se eu não falar eu vou morrer. E na verdade é o Espírito Santo dizendo para você: você não nasceu para isso, você não nasceu para guardar isso dentro de você. Fala com alguém, coloque isso para fora, busca perdão, busca ajuda, busca libertação, busca restauração. Esse é o processo natural. Não adianta, você pode ficar vivendo uma vida de pecado, uma hora ou outra, você vai ver que tudo é passageiro e tudo é vaidade. E você vai olhar para você, a sua vida toda atolada, e você vai dizer assim: eu preciso de alguma coisa, vou voltar e vou confessar, vou voltar e vou resolver, vou voltar e vou acertar. Tem o caminho de volta. Se a gente saiu do jeito que não deveria sair, de onde Deus estava trabalhando conosco, tem um caminho de volta, e Deus está dizendo: vou te levar pelo caminho de volta. Sabe o que significa o caminho de volta? É o caminho da cura. Às vezes a gente acha que ir para frente, ir para trás, ir para frente, avançar, agora sim está tudo resolvido, deixei para trás lá. Deus está dizendo: esse é o teu caminho de volta. Você vai voltar para poder você resolver o seu coração. Vou te explicar o que a palavra está dizendo. Jacó tinha coisas no coração que ele não estava mais acessando, mas que era a razão pela qual ele estava se sentindo mal, a razão pela qual ele não era pleno, e ele estava preso emocionalmente em questões que ele não queria acessar ou abordar. Eu vou dizer para você: Deus não tem problema com isso. Deus quer abordar coisas que às vezes são desconfortáveis dentro de você. Deus quer agitar as águas para que essas coisas possam vir à superfície, e você no mínimo decida dizer: Senhor, eu preciso resolver, eu preciso mudar essas questões. É Deus que está fazendo. Para quê? Para poder tornar você cada vez mais arraigados e alicerçados em amor. Não tem como estar em Cristo e viver meia boca. Se eu estou em Cristo é inteiro, logo tudo é para Ele, tudo que Ele me pede eu dou para Ele, tudo que eu vivo é por causa dEle, para a glória dEle. Então esse homem decide voltar. Ele saiu sozinho, e quando ele decide voltar, ele volta agora com... Não pega esse exemplo, tá? Naquela época lá o Senhor inclusive mudou, não é mais assim, mas voltou com 2 esposas, 2 concubinas, um monte de filho, um monte de bens, e ele disse: vou me encontrar com o meu irmão. O irmão dele era o problema central. O irmão dele, aquele cara que ele quebrou relacionamento, aquele cara que ele enganou, ele falou: eu vou resolver. Sabe o que ele estava dizendo? Não aguento mais viver como eu estou, eu vou resolver. A atitude é ótima, e precisa começar com a nossa decisão de dizer: eu vou mudar, eu vou fazer diferente. O ponto é, por mais que a gente queira, a gente não consegue. Por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir. Precisamos da obra divina em nós, precisamos dessa graça em nós. Então, à medida que ele estava voltando, era o Espírito de Deus trabalhando dentro dele, era o Espírito de Deus trabalhando ao redor dele, dizendo: agora sim, agora você está caminhando para onde você deve caminhar. E a Bíblia diz que no meio do caminho ele estava com muito medo. Medo de quê? Medo de encarar o problema que ele tinha gerado lá atrás. Medo de encarar e ter as conversas novamente. Mas mesmo com medo ele disse: não tem jeito, ainda que meu irmão me mate, não tem jeito. Saiu sozinho, sem nada, e agora ele estava voltando com família, com muitos bens, com muito gado. E aí ele fala para a família: olha, vocês vão na frente, vai esse tanto de servo. E ele foi mandando blocos de bênçãos, de prosperidade que ele alcançou, para entregar para o irmão. Vou te explicar o que significa isso. O verdadeiro arrependimento não é o choro no altar. O verdadeiro arrependimento começa com o choro, mas o verdadeiro arrependimento é a restituição. É quando eu decido dizer, como Zaqueu disse: aquilo que eu tirei, eu vou devolver, e vou devolver ainda mais. É restituição. Um exemplo: não adianta nada você maltratar a sua esposa ou o seu esposo e só dizer: desculpa aí. Primeiro que desculpa é quando a gente faz sem querer,
Mas quando você é intencional, você tem que pedir perdão. Então não adianta nada, desculpa aí, tá? Outra hora a gente se resolve. Não. O que eu posso fazer para restituir o que eu fiz contra você? Eu falei gritando com você, então agora alguém viu, eu vou pedir perdão na frente de quem viu. Isso é restituição. O arrependimento começa aí, e Jacó estava demonstrando um coração arrependido. O que é que ele fez? Ele começa a mandar na frente aqueles blocos de presente para os irmãos, e os irmãos estavam indo, o irmão estava esperando, e os blocos estavam chegando, muitos presentes, e ainda assim ele estava com medo. Mas também eu vejo o seguinte, não era só restituição, era medo, vou tentar comprar. Será que o meu coração do meu irmão vai se sentir flexibilizado? E aí, chega um momento que ele se depara num lugar chamado Jaboque, e o vale de Jaboque, era um vale que chama-se o lugar onde você se esvazia, o lugar onde a gente se esvazia e se rende. Ele não sabia o que Deus estava fazendo, mas Deus estava dizendo: tem um lugar, Jacó, que eu preciso que você pare, para a gente conversar cara a cara. Todo mundo foi embora, ele ficou sozinho. Agora não tinha servo, não tinha dinheiro, tudo foi embora, ficou sozinho. Quando Deus nos leva a esse vale, é o lugar onde a gente precisa encarar o que a gente precisa encarar. O vale de Jaboque é o lugar onde a gente precisa se esvaziar. Se esvaziar não é justificar, se esvaziar não é dizer, não, mas foi por causa disso. Se esvaziar é onde dizer, eu não tenho mais o que fazer, eu cheguei no meu limite, Senhor, eu sei que eu errei aqui. Aí ele começou a falar, e a Bíblia fala, que a noite inteira naquele vale, veio um homem que lutou com ele, um anjo do Senhor. A representação desse anjo era o próprio Deus lutando com ele. Mas Deus queria lutar com Jacó? Não, Deus não estava lutando com Jacó da plenitude, salvo, transformado, redimido lá na... Não, Deus estava lutando com um Jacó velho. Deus estava lutando com um Jacó que ainda tinha orgulho no coração. Deus estava lutando com Jacó que estava carregando problemas, que estava carregando dificuldades. Deus estava lutando com Jacó que estava totalmente desviado. E aí, qual era a luta? A luta era Deus dizendo: você vai voltar para o seu irmão, sim. Você vai fazer as pazes, sim, mas você não vai voltar da mesma forma, porque eu não te tirei de onde eu te tirei, eu não tomei você de um lugar para o outro, eu não transportei você de um lugar para o outro, para você continuar sendo o mesmo. Agora, nesse vale de Jaboque aqui, é o vale da decisão. Você vai precisar mudar a partir de agora, coisas vão precisar ser diferentes. Escute, esse foi o momento, ou o lugar da luta, o lugar onde a identidade de Jacó foi exposta diante de Deus. Os pecados, as intenções, motivações, as dificuldades, as debilidades. E vou dizer para você, foi tão difícil, que Jacó queria seguir, e Deus disse: não vai seguir. Jacó insegura o anjo, dizendo: então também o senhor não vai sair daqui, o senhor vai ficar comigo. Quem está lutando, eu vou lutar contigo. A luta era dos dois lados. Primeiro Deus começa a tirar de dentro dele, e depois ele diz: agora é o Senhor que não vai sair, porque eu quero o Senhor comigo, eu não vou deixar você ir. O que você quer de mim para você me deixar ir agora? Eu quero que o Senhor me abençoe. Ele estava esperando alguma coisa sobrenatural, mas a Bíblia diz que o que Deus fez foi mudar o nome dele. Nome é identidade. Quando muda o nome, muda a vida. Quando muda o nome, muda a história. Quando muda o nome, muda a trajetória. Quando Deus restaura a sua identidade, Ele muda a sua vida. Quando Ele restaura a sua identidade, Ele muda a sua trajetória. Quando Ele restaura a sua identidade, Ele faz você alguém novo, com uma história nova. Escute o que eu estou te dizendo. Deus está falando sobre o vale de Jaboque. Ele está dizendo: é nesse lugar onde eu e você nos rendemos, e à medida que a gente se rende, Ele faz uma obra profunda em nós. E nessa obra profunda, o objetivo dele não é nos dar mais coisas. O objetivo dele não é sobre títulos ministeriais. O objetivo dele não é sobre influência aqui nessa terra. O objetivo dele é para que a gente consiga entender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento,
para que a razão sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não quero poder sem Deus, eu não quero título sem favor, eu não quero simplesmente a graça de Deus para ir na frente me perdoando, mas que eu tenha que estar vivendo todos os dias pedindo perdão. Sabe o que eu quero? Eu quero a plenitude, onde eu não preciso do pecado para ficar bem, onde eu não preciso da sua aceitação para mim, para eu me sentir confortável, onde eu não vou precisar que você faça alguma coisa para que então eu consiga ficar melhor. Eu quero a plenitude de Deus, que me faz bem o tempo todo, porque Ele se torna suficiente em mim, que me transforma porque Ele é suficiente em mim. E esse trabalho é no Vale de Jaboque. Deus quer levar a gente para o Vale de Jaboque. Deus quer nos levar a esse lugar onde nada mais vai importar a não ser o Senhor. E a pergunta é: podemos continuar como Jacó, batendo a cabeça todos os dias? Ou podemos dizer: Senhor, faz alguma coisa na nossa vida, eu só não vou permitir te encontrar e sair do mesmo jeito, marca a minha vida. Sabe o que Deus fez? Tocou-lhe na coxa e marcou a coxa. A Bíblia diz que daquele dia ele saiu mancando. Sabe o que significa mancar? Ele deixou de se apoiar nas coisas que antes se apoiava. Talvez ele não tinha agora a mesma força fora, mas ele estava sendo fortalecido mediante o Espírito no homem interior. Ele estava sendo fortalecido com poder, ele estava sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Aonde? No homem interior. O que Deus nos aponta hoje aqui, que essa obra divina, Ele está dizendo: eu não quero que você se apoie nas coisas naturais. Tudo vai passar. Eu não quero que você se apoie no seu título, eu não quero que você se apoie no seu dinheiro, eu quero que você se apoie em conhecer ao Senhor. Eu quero que você se apoie nesse poder soberano do Espírito dentro de você, no seu espírito, no homem interior. E a Bíblia diz que quando Deus mudou o nome dele, ele era chamado Jacó. Jacó significa trapaceiro, e o nome que ele recebeu, Israel. Aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu. Aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu. A única maneira que a gente consegue prevalecer com o Senhor é quando a gente chega diante dele. Não é lutando com orgulho, é quando a gente se rende. Só vencemos essa batalha quando a gente se rende, porque aí Deus nos toma e Ele nos coloca dentro dele, e Ele nos refaz, Ele nos organiza, Ele coloca a nossa casa em ordem, Ele ajusta a nossa mente, ajusta o nosso coração, para que a gente seja tomado de toda a plenitude. E eu quero que você perceba uma coisa: Jacó saiu dali quebrado na perna, ferido na perna, mas ele se tornou o pai de um grande e numeroso povo. Um homem que agora não era mais tão forte, um homem que agora não era tão ágil, que não tinha mais o seu jeitinho. Deus o tornou o pai de uma nação inteira. Afinal de contas, quando a gente ouve o nome Israel, é em referência ao nome desse homem. Israel, esse povo, o povo hebreu, sai então como consequência da vida desse homem, e esse povo Israel é abençoado, e por isso a Bíblia diz: ore pela paz em Israel. Cuidado com essas noticiazinhas de crente fajuta que fica dizendo: mas eles estão matando os palestinos. Não entre nesse detalhe, porque existem coisas que estão acontecendo que a mídia não passa. O que a Bíblia diz? Ore pela paz em Israel. Sabe por quê? Porque Deus fez uma aliança com Jacó naquele dia que é irrevogável. Deus está dizendo para você, passando no vale de Jaboque, ou seja, escute que não é o lugar, não é geográfico, passando nesse lugar, nessa experiência, encontrando-se com Deus, nós precisamos nos esvaziar. Certamente seremos marcados por Ele, e aquilo que era importante antes não será importante depois, mas o que você vai experimentar é uma aliança eterna que vai sustentar você e as gerações que virão depois de você, e depois de você, e depois de você. Deus está dizendo aqui: a geração ou a descendência de Jacó foi redimida na decisão dele em se alinhar com Deus. Segure um pouco, me dê mais alguns minutos, que eu quero te mostrar o detalhe. Jacó não levantou sendo o mesmo homem, ele levantou sendo um homem diferente. É por isso que a gente precisa entender que existem sinais claros quando nós estamos em Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo.
Quando nós adoramos, algo muda em nós. Quando nós lemos a Bíblia verdadeiramente, algo muda em nós. Quando nós temos comunhão com Deus, com a igreja, algo muda em nós. E a primeira coisa que muda em nós é que esse encontro, ele vai reposicionar você no caminho certo. Ou seja, a primeira coisa que acontece é que Deus te dá a direção. Se nós quisermos a direção de Deus, para que a gente não se desvie e a gente seja obediente, eu digo para você, nós precisamos de um encontro com Ele, para poder buscarmos essa direção. Salmos capítulo 32, versículo 8 vai dizer: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. É nesse lugar que nasce o alinhamento de um caminho reto. A minha pergunta para você é: você vai querer continuar do jeito que está? Você vai querer continuar batendo a cabeça? Você vai continuar tentando? Ou você vai dizer: Senhor, eu me esvazio aqui, eu me rendo, simplesmente me instrui, me ensina, porque eu quero um caminho reto. O segundo sinal de quem teve um encontro real com Deus, com Jesus, é que esse encontro, ele vai curar as partes internas do nosso coração. Fala sobre identidade. A palavra diz em Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou dizer para você, naquele dia que Jacó esteve com Deus, Deus estava tratando ele na sua identidade. Deus estava dizendo para ele: você não precisa mais fazer isso, você não precisa dessa aprovação desse homem, você só precisa de mim, Jacó. A identidade é forjada, e Deus, quando Ele forja ou trabalha a nossa identidade, Ele tira de você o peso. Ele diz assim: ó, não, você não vai ficar cansado quando você vier a mim, porque eu vou tirar de você todo o cansaço e todo o peso, e eu vou te aliviar. Então, pessoas que têm um encontro com Jesus, elas não só estão na direção certa, elas têm uma identidade saudável. Elas não vivem a partir da doença, a partir do trauma, elas vivem a partir da cura. Pode deixar aquele outro texto lá, tá? Aquele principal. A terceira evidência é que o encontro com Deus, ele muda a trajetória da sua família. Escute, encontrar-se com Deus não é só por você. Encontrar-se com Deus é para que a sua geração continue perseverando. É para que a sua geração olhe para trás e diga: meu pai serviu a esse Deus, e ele também vai fazer na minha vida o que fez na vida do meu pai. Josué capítulo 24, versículos 15 vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu encontro com Deus muda a trajetória da minha família. Eu tive um encontro aos 5 anos e alguns outros. Os meus filhos, a minha casa tem uma trajetória diferente por causa do meu encontro com Deus. Você, quando tiver um encontro com Deus, os seus filhos e os filhos dos seus filhos andarão num caminho diferente, porque você e a sua casa tem uma aliança e serve ao Senhor. O penúltimo sinal de quem tem um encontro verdadeiro com Deus é que Deus fortalece e afirma o poder em você, para você não precisar mais viver cedendo ao pecado. Sabe o que a palavra está dizendo? Você não vai ter um encontro com Ele e voltar para casa acessar pornografia novamente. Você não vai ter um encontro com Ele e brigar de novo com a tua esposa. Você não vai ter um encontro com Ele e voltar a ficar blasfemando, mentindo. Ele está dizendo: a quem tem um encontro, luta contra o pecado, porque ele foi fortalecido no seu homem interior. Logo, ele está tão satisfeito com Deus que o pecado é apenas um detalhe. Ele fala: não quero, não vou me envolver, porque eu amo ao Senhor. E o segredo aqui não é que se você cair, você vai ser destituído. Você tem um advogado diante de Deus que você pode pedir perdão, e Deus há de perdoar você. E o último sinal de quem tem um encontro com Deus
é que Deus cria em nós uma profunda fome pela presença e glória dEle, e em todas as áreas da nossa vida, nós nos rendemos. Isso fala sobre devoção, e é isso que Jacó experimentou. A partir dele, Deus foi construindo na história do povo, um lugar onde as pessoas podiam serem devotas de Deus. Deixa eu te mostrar esse detalhe, para que eu possa concluir contigo hoje de manhã. Devoção é entrega total. Talvez você não entenda, porque nós cristãos não entendemos devoção. Cristãos do Ocidente não entendem devoção. Eu não estou falando de religiosidade ou de autoflagelo, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente vê pessoas que adoram a deuses que são falsos, e eles entregam tudo. Eles estão sempre na presença, eles têm lá os seus processos e protocolos, e eles andam a pé milhas e milhas para poder encontrar ou pagar uma promessa. Eles são devotos. Deus está dizendo: eu não quero essa devoção, do que você vai se sacrificar desse jeito. Ele está dizendo: eu quero a entrega do seu coração. Nós não entendemos ainda o que é entregar o nosso coração por inteiro, e é por isso que Deus permite esse santo incômodo dentro de nós, para que a gente diga: eu não estou aguentando, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que ir a algum lugar. E nesse processo Ele encontra você no lugar chamado Vale de Jaboque. A princípio Ele vai lutar com você, para que você não queira sair dali do mesmo jeito, mas depois você vai querer lutar com Ele, vai dizer: já que o Senhor começou essa história aqui, agora transforme tudo, porque cada pedacinho meu, eu quero uma transformação profunda. Aí eu concluo lendo no versículo, Efésios 3, do 16 ao 19, versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Fica de pé junto comigo, fica de pé junto comigo nessa manhã. Eu quero orar com você. Eu venho aqui rapidamente, me ajuda o pessoal do louvor aqui. Queridos, fiquem tranquilos relacionado ao horário, eu peço perdão por isso, mas eu também não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer, não posso deixar de falar o que eu tenho de falar. Sou responsabilizado diante de Deus. De vez em quando um ajustezinho desse a gente se ajusta aqui, mas escute só, há algo que Deus está fazendo hoje de manhã, e eu vou te dizer o que Deus está fazendo hoje de manhã, vou te dizer o que Ele tem falado comigo a semana inteira, o que Ele está trabalhando aqui. Deus está dizendo: eu estou mudando histórias que estão avançando num caminho, e Ele está dizendo: esse não é o caminho, esse não é o caminho. Nós precisamos trazer essa evidência, esses sinais de Deus na nossa vida. Nós não só queremos estar na presença dEle, nós queremos a plenitude dEle.